para você que nos acompanha, olá, estamos ao vivo. Você que está na internet, você que está na rádio Vinha FM no Dial 91.9, nós queremos te abençoar com um novo tema, Mesa dos Notáveis, que sempre traz pessoas que entendem de um assunto específico. E hoje, você que tem sofrido para construir coisas que permanecem. Você sabe, coisas que são duradouras e grandes não surgem do dia para a noite. Para isso, você precisa contar com algo que se chama resiliência. E eu trouxe aqui dois especialistas que têm muita resiliência, mas que também auxiliam diariamente pessoas que precisam desenvolver. Hoje o tema é a relação entre resiliência e a superação. Primeiro, agradeço a cada um dos que nos acompanham. Você pode nos seguir tanto no youtube.com/vinhafm, se inscrevendo no nosso canal, como também baixando o aplicativo da Vinha FM, onde você nos ouve diariamente. Aqui comigo no Mesa dos Notáveis, à minha esquerda, Lindomar Rocha, que é psicólogo clínico, mestre em ciências da religião e atende no Instituto Logos. Contato para que você fale diretamente com ele é o 629-8162-1783. Também aqui na minha direita, Rubens Berredo, ele é administrador, tem MBA em liderança e gestão empresarial e é especialista em marketing. Ele também é diretor do Instituto Rubens Berredo, da empresa de desenvolvimento humano e empresarial. Você pode segui-lo nas redes sociais, @Rubens Berredo, rubens.berredo, ou também pelo contato 99147-2677. Então vou começar aqui com o meu querido Lindomar, doutor Lindomar, que sempre nos abre um entendimento, uma experiência nova, é um homem de muitas histórias também. Seja bem-vindo ao Mesa dos Notáveis mais uma vez. Obrigado por vir, doutor. Opa, para mim é um prazer estar aqui, eu me sinto muito à vontade, viu, Guilherme Rigonato e Rubens Berredo. Para mim é um prazer estar aqui e poder esclarecer, né, para as pessoas, porque na verdade é assim, Guilherme, as pessoas veem a gente falando no rádio, na TV, e elas pensam, isso é um caso isolado, isso não tem nada a ver. E eu acho que o nosso propósito hoje aqui é trazer mais próximo de você que está nos ouvindo a ideia de que nós somos seres comuns, temos falhas, temos algumas qualidades, temos alguns defeitos, mas que, de certa forma, o que traz a diferença entre um que vence e o outro que não vence é a resiliência, especificamente naquilo que ela é necessário, porque tem coisas, principalmente insistir no erro, isso não faz parte, porque não ajuda, não acrescenta. Agora, eu acredito que se nós esclarecermos hoje aqui, no que diz respeito à resiliência, em que você pode aplicar a sua resiliência e em que você não deve estar colocando resiliência e buscar resolver o mais rápido possível aquilo que está te incomodando, eu acho que se nós conseguirmos transmitir essa mensagem, nós já estamos trazendo realmente um grande desenvolvimento no indivíduo no que diz respeito ao seu maior potencial, que de fato é o que Deus tem para nós aqui nessa terra. Sem sombra de dúvidas, infelizmente as pessoas esperam o problema acontecer para depois tomar uma atitude em relação a ele. Mas eu vou até perguntar aqui para o Rubens Berredo, você acha, Rubens, que se alguém que está assistindo agora ficar até o final conosco, ouvindo pela Vinha FM, ficar até o final, essa pessoa está mais apta a construir coisas que sejam duradouras? Muito obrigado por corresponder ao convite e estar aqui conosco. Bom dia, sem dúvida, Guilherme. É uma alegria estar aqui mais uma vez nesse espaço que muito contribui para o repensar da sociedade. Também quero agradecer aqui e cumprimentar o meu amigo Lindomar. Obrigado, bom ter você com a gente aqui mais uma vez. E, claro, a sua pergunta, Guilherme, ela é extremamente importante, porque aqui eu, primeiro, não tenho a ousadia de ensinar ninguém, mas pelo menos trazer aqui falas, exemplos, parte da minha história, que poderão, sem dúvida e certamente, levar as pessoas a refletirem. A ciência da andragogia diz para nós que o adulto ele só muda, ele só se transforma quando ele é levado à reflexão. Então, aqui no meu bom dia, no meu cumprimento inicial, é pedir que você se permita refletir e repensar no seu modo de ser e de agir no dia a dia, se tornar uma pessoa cada dia melhor e mais resiliente e chegar a lugares mais altos. Perfeito. Então, dito isso, nós vamos iniciar com uma pergunta muito simples. Sei que você, como eu, temos dificuldades em construir coisas e sermos constantes. Por que nós sempre estamos repetindo os mesmos erros? Porque, na verdade, não conseguimos iniciar um livro
e chegarmos até o final, aquele livro de 300 páginas, um verdadeiro desafio. Tantas pessoas não conseguem, não é nem terminar o livro, mas é às vezes não ficar em um emprego, uma coisa que é essencial para que você tenha respeito no mercado de trabalho, mas você não consegue permanecer que sejam 6 meses no mesmo emprego. Por que isso acontece? Hein, Lindomar? Ajuda tanto a mim como ao nosso ouvinte da Rádio Vinha FM. Existe algum motivo para que as pessoas tenham dificuldade de iniciar e finalizar as coisas? Realmente existe aquela lei, né, de nós sempre não começarmos e não terminarmos aquilo que começamos. Existe a iniciativa e existe a acabativa, né? Que a gente costuma falar. Tem gente que tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então, é importante a gente ter isso. O detalhe, nós estamos vivendo num período, Guilherme, que principalmente essa geração que está vindo para cá agora, não é geração de ficar muito tempo no emprego. Antigamente, a gente sempre dizia que o tempo é que cura o queijo, né? E parece que nós estamos na época do iogurte, com tempo de validade e experiências novas. Eu quero viver a experiência de agora. E isso está criando uma geração muito mais fragilizada do ponto de vista de ter resiliência, né? Esse grupo, essa leva que está vindo agora da internet para cá, é uma turma que eles querem desafios e coisas que façam que tenham significativo existencial. E muitas vezes não leva em conta o período que você tem para você conseguir atingir seu objetivo. Então nós temos pessoas hoje, é muito comum no consultório, jovens, que têm 4 faculdades que não terminou. Iniciou e parou na metade. Então, ele começa direito, não termina, ele começa administração, não termina. Você vê que tem tudo a ver, direito e administração, né? Então ele sempre está buscando alguma coisa, mas na verdade o que ele está precisando é de um preenchimento existencial, né? Um vazio. Por quê? A tecnologia, ela trouxe muitos benefícios, só que a nossa mente não conseguiu acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Nós somos pessoas com necessidades primitivas. A alma, ela tem necessidades arcaicas, primeiras, que estão armazenadas no nosso interior, que é a questão do relacionamento, do sentimento, de coisas que são realmente imutáveis. E muitas vezes nós estamos conectados a coisas que mudam de valor a qualquer instante, né? Igual o bolsa de valores, né? Um exemplo. Uma cotação que ontem valia, hoje já deu uma queda, etc. e tal. E isso vai criando nas pessoas aquela ideia do valor. E elas não conseguem captar o que é a essência desse valor para que elas possam aplicar. Quer dizer, a pessoa vai para uma reunião e ele fala, nossa, eu queria estar na outra reunião. E se eu não tenho essa capacidade de definir o que eu quero em relação à minha própria vida, isso vai se aplicar no trabalho, isso vai se aplicar no meu desenvolvimento. Por isso que nós temos pessoas que têm muita informação e pouca formação. Quer dizer, nós temos muita informação, mas pouca formação. A internet não forma ninguém, ela informa. A formação, ela exige o quê? Que esse indivíduo esteja buscando aquilo que vai fortalecer as coisas que estão dentro dele, no sentido de beneficiar tanto a ele como os que estão à sua volta. E nós estamos vivendo esse período. E há necessidade de nós, como um programa desse, estarmos falando mais sobre isso. Porque sem resiliência e sem superação, ninguém consegue chegar ao objetivo que deseja ou que almeja. Muito bem, então eu vou aproveitar que nós temos pais também que sempre acompanham a Mesa dos Notáveis, porque sempre é tempo de começar da maneira correta. E o que eu percebo é que quando a pessoa não é sólida, é natural que as pessoas não queiram contar com ela. Exemplo, um patrão que contrata um funcionário que já trocou de emprego 5 vezes dentro de 6 meses. Ele tem medo de amanhã chegar na empresa e o funcionário simplesmente ter desistido e nem notificado ninguém. Mas me parece que faltou frustração para que essa pessoa desenvolvesse essa solidez e constância. E aí eu pergunto para o Rubens Berredo, falta frustração na vida das nossas crianças para que elas aprendam a lidar com momentos difíceis e permaneçam ainda que sejam difíceis? Eu acho que a sua pergunta ela é tão poderosa porque nos ajuda a trazer para a sociedade algumas orientações que certamente vão fortalecer mais, no caso dos pais, na orientação correta dos filhos. A frustração ela tem um papel fundamental para te deixar muito mais forte e saber realmente usar da resiliência. Eu vou contar aqui rapidamente um pouquinho da minha história, né? Eu sou nordestino lá do Maranhão e ali tive o desprazer, mas ao mesmo tempo foi uma história que me fez crescer, de passar fome.
viver a escassez da comida, da bebida, da angústia presente no nosso coração. Sabe o que é uma criança de 11 anos acordar pela manhã, ter à sua frente o dia inteiro e saber que não vai ter o que comer? Chega a noite que é interminável e também você vai passar aquela noite sabendo que vai acordar pela manhã e de novo não vai ter o que comer. Isso dói na alma da pessoa. Mas aquilo nos fez repensar a nossa história e olhar para o mundo e falar, em algum lugar tem comida. Vamos buscar esse lugar, vamos nos mover desse inferno, que era um interior, que só tinha meu pai e mais 5 filhos. Então, essa dor, aquela frustração foi criando em nós uma vontade muito maior, que essa vontade passou a ser maior do que a escassez. E dali nos movemos para um outro local, onde fomos trabalhar. Minha mãe foi trabalhar em casa de família, e meu pai também, para arrumar a comida e encher a barriga dos filhos. Isso me fez depois, logo em seguida, ir para São Paulo, grande São Paulo, Selva de Pedras. E chegando ali mal, sem saber ler, sem saber escrever, mas com um propósito. Aliás, 2 propósitos. Trabalhar para ganhar dinheiro e mandar para o Maranhão para ajudar a alimentar meu povo. O outro propósito era estudar. E, gente, pensa a dificuldade que foi. E, olha, essa questão da frustração te dá força. Por quê? Em algum momento, como eu não tinha muita formação, eu fui trabalhar na Ceasa, carregar caminhão de madrugada, caixa de abóbora, melancia, pera, maçã, uva. E claro que fisicamente me cansava. Doía as minhas costas, lombar, de dor. Mas eu fechava os olhos e trazia à minha memória o grande compromisso que me movia. Trabalhar para ganhar dinheiro e alimentar o meu povo. Isso me fazia permanecer. Do contrário, eu teria desistido da segunda noite de trabalho. Mas em função de ter um compromisso firmado, de saber o que eu queria e o meu maior propósito ali, aquilo me fez permanecer, suportar a dor, superar, vencer e sair mais forte do que entrei. Então, precisamos sim. Às vezes os pais não têm a coragem de dizer não para os seus filhos. Tudo é sim, pode aqui, pega lá. Então, às vezes, o não para o filho, para ele sentir a escassez, a necessidade e valorizar, faz com que ele comece a sair mais forte e trazer para si comportamentos mais apropriados para se tornar uma pessoa mais resiliente e vencedora na vida e nos negócios. Eu acho que isso é muito importante pensar assim, dessa forma. E muito inspirativo ouvir a história do Rubens, apesar de uma pequena parte. Eu imagino que a continuação seja ainda melhor, viu, Rubens? Depois eu quero que você conte. Já li aqui, por exemplo, o que você é hoje, mas eu quero que você conte também onde você chegou, para que nós tenhamos esse reflexo. E você disse algo aí que eu quero pegar. Por quê? Porque se o filho tem uma frustração, um problema, ele de alguma forma vai canalizar a energia na direção da solução. Então, problemas são pedras, você escolhe edificá-las como você quiser. Se você quiser tropeçar nelas, é uma opção, mas eu percebo que os pais sempre tiram a pedra antes que o filho tenha a chance de saber lidar com o próprio problema. Então, você lida com pais assim, Lindomar, que não permitem que os filhos lidem com o seu problema? Existem várias categorias, né, que a gente poderia nomear. Existem os pais que querem tirar a pedra, mas o filho, diante do contexto da mídia, diante do contexto de informação, não quer aceitar aquilo que o pai está colocando. Então, assim, existem pais que não fazem isso, existem pais que fazem isso e eles estão pagando caro, porque parece que existe uma propaganda, né? Existe uma informação que o mundo é fácil. A gente estuda no desenvolvimento humano, como psicólogo, a gente percebe muito bem isso, que a criança ela desenvolveu antes aquele mundo de Bob, né? Que aquelas fantasias e tal, e quando ele chega à adolescência, ele vai ver a realidade que é ser uma vida de adulto. Você vê que o Rubens já viu isso desde novinho, né? Mas aí ele vai ver que vai ter que fazer. Eu tenho pacientes no consultório que são adolescentes que estão com medo da vida, tá? E estão já desenvolvendo pânico e depressão porque eles estão com medo desse mundo dos adultos.
porque eles ficam vendo o pai deles correr para lá e para cá e eles têm medo de entrar nessa realidade. E uma das formas de fugir dessa realidade são os jogos virtuais, né? Quer dizer, o menino fica o dia inteiro, vai até a noite atravessada, dentro daquele computador, vivendo aquela realidade ali que não é realidade. Aquele ali não existe. Não, fora que assim, você disse algo interessantíssimo. O tédio não existe mais. Eu ainda vivi um pouco de tédio da minha infância, mas hoje em dia, como uma criança pode ficar entediada? Quantidade de jogos eletrônicos, séries, filmes, o entretenimento, ele tá numa proporção que nunca houve na história. Então, eu acho que a frustração se torna até escassa nesse sentido, porque se você quiser descarregar sua energia negativa, você tem ali N possibilidades. Eu só queria pegar de volta essa pergunta feita aqui por Lindomar e complementar com o meu entendimento e a minha experiência. Eu aprendi ao longo da vida uma definição para o verbo amar. Isso tem servido de base para a minha conduta, para o meu jeito de ser no dia a dia. Amar, para mim, é fazer do outro o melhor que ele pode ser. Só que fazer do outro o melhor que ele pode ser não é só oferecer coisas agradáveis. Uhum. Tem momento que o não, que vai desagradá-lo, é exatamente aí que eu consigo fazer dele uma pessoa melhor. Então, às vezes, nós temos um conceito de que amar é você concordar com tudo com o outro, fazer por ele. E falando aqui do pai e da mãe, que são os primeiros líderes que nós conhecemos na vida, é papel do líder desenvolver esse liderado. No caso do pai e da mãe, é papel dos pais desenvolver seus filhos. E, para isso, precisa realmente a gente trazer para nós esse cuidado, esse zelo de não fazer pelo filho aquilo que é papel dele, e muito menos aquilo que ele poderia fazer. A gente vê muito isso, os pais, às vezes, com medo de dizer não para o filho, medo de sair de casa, ou de gerar rebeldia, acaba fugindo do seu papel de líder e entra em campo e começa a jogar. Líder não joga, líder fica aqui para conduzir o processo, conduzir as pessoas, dar a direção certa. A gente precisa ter, e eu tenho 4 filhos e 5 netos. E eu digo também uma fala que ela também faz parte da minha história, que o maior laboratório de desenvolvimento humano chama-se família. Uhum. Se a gente realmente procurar entender nossos papéis de pai, de filho, de mãe, de esposa e marido, e vivê-los na sua plenitude, o resto é fichinha. Olha Mas só. você sabe que, Rubens, um dos maiores equilíbrios, mais complicados equilíbrios de nós termos é justamente essa unicidade entre pai e mãe. Muitas vezes o pai é duro, a mãe é muito frágil, assim, ela é totalmente permissiva. E aí o que acontece? O filho sabe disso, né? Ele O vai filho correr sabe pra disso e ele começa a manipular. Ele é desde, estratégico. e desde criança. Ele sabe quem ele pode recorrer para poder ele mudar a pode recorrer. decisão. Aí o pai e a mãe tem que ser muito unido nesse propósito, senão vai colocar um contra o outro. Olha, eu sei de casamentos que alguns que foram destruídos e outros que quase foram por causa de uma rebeldia do adolescente. Quer dizer, ele trabalha tanto isso em relação aos pais que os pais perderam a estrutura, porque eles já não tinham muito assim aquela comunicação, né, que devia ter, e o filho deu conta, ele conseguiu desestruturar o casamento. Olha que coisa. Alguns filhos foram morar fora de casa porque os pais não estão dando conta do filho, alugaram um apartamento e puseram o menino para morar fora. Então, essa necessidade da frustração, essa necessidade do não, essa necessidade da dor, é a dor que faz crescer, né? Para a gente nascer, dói na hora que sair dali, né? Eu digo, Lindomar, que a dor faz crescer, mas eu gosto muito também de trabalhar na preventiva. A gente tem que desenvolver em nós uma capacidade maior de perceber as coisas. Uhum. Às vezes você aprende com a dor do outro, não precisa sentir a dor. Se você observar ao seu redor, tem gente sofrendo porque não obedeceu. Então, cara, Justo. obedece. Justo. Então, é muito importante a gente ter a capacidade de desenvolver nós, ampliar nossa percepção, para a gente aprender com as coisas boas ou ruins da vida. Porque eu lembro muito bem que quando eu cheguei em São Paulo, com o meu propósito de trabalhar e estudar, eu via as pessoas na escola, ao invés de ir para a escola, ir para o barzinho, beber, fumar, para a prostituição, e se desviavam do caminho, né? Porque talvez faltavam, e eu falava, opa, isso eu não posso fazer. Uhum.
Então eu aprendia com a dor do outro, pessoas que não passavam de ano, eram reprovados, pais sofriam tudo de novo. E eu comecei a observar. Aquilo que era bom eu aprendia e trazia para mim e adaptava a minha vida. O que era ruim, eu falei, opa, isso eu jamais poderei fazer porque vai me desviar do meu propósito. Inclusive, isso pode trazer até uma explicação mais simples do porquê os filhos vão mais longe do que os pais foram. Porque os filhos estão apoiados nos ombros dos pais. Então, o filho ele não precisa errar onde o pai errou, o filho não precisa repetir o que a sua família já vivenciou no passado e agora ele tem a oportunidade de fazer de maneira correta. Eu, inclusive, vou colocar aqui uma frase, você falava, né, junto com o Lindomar, sobre os pais não assumirem a frente daquilo que o filho deve sim se responsabilizar e muitas pessoas falam que a liderança você sempre lidera também pelo exemplo. Isso. Eu me recordo de um videozinho muito legal, se a produção encontrar, pode até colocar aqui no YouTube para o ouvinte da Vinha, mas é um vídeo em que uma criança chora copiosamente. Então você que está nos ouvindo não vai poder ver esse vídeo, mas o menininho está chorando e aí o pai chega e de maneira honesta pergunta, por que você está chorando? A menininha soluçando fala, eu estou com saudade da mamãe. E aí ele fala assim, mas eu também estou com saudade da mamãe. E aí o menino chorando começa a prestar atenção no pai. E o pai expõe para a criança o que ele está sentindo. Ele fala, você não sabe, eu também estou com muita saudade da mamãe, mas nós vamos ter que esperar. Então você vai ser forte como eu sou forte e nós vamos esperar juntos a mamãe. E aí, naturalmente, o menino vai segurando o choro e vai imitando o pai. Why don't you tell me? What's wrong? Well, what's wrong, kid? Talk to me. Tell me what happened. Talk to me. What happened? I want to see mommy. I want to see mommy too. Baby, talk to me. Just tell me what happened. Why are you crying? Because. Because what? Because what? What happened? You feel better? Don't let him see you cry, okay? Okay. You want a hug? Yeah, you want a hug? Come on. Love you, right? Então, às vezes, dividir a experiência que você já viveu pode trazer força para o filho que está vivenciando essa frustração. E essa questão, por exemplo, do pai ser acessível ao filho, né? Porque muitas vezes o pai tem um monte de responsabilidades e ele não compartilha com o filho. Filho, eu também tenho esses mesmos sentimentos, eu também tenho essas mesmas limitações, mas olha o que eu escolhi. Então, isso traz para aquela criança que ela pode também vencer assim como o pai. Muitas vezes nós trazemos uma imagem que muitas vezes não corresponde com a realidade. E o menino cria aquela fantasia na cabeça, porque meu pai é superior mesmo, não tem jeito. Super-herói, né? Super-herói, é. Ele não sente esse medo que eu sinto, né? Ele não transparece, pelo menos. A gente tem que deixar cair algumas máscaras em nós, né? A gente tem que realmente mostrar e se mostrar como realmente nós somos. Nossas fortalezas, fragilidades. Quando eu converso com os meus filhos e meus netos, eu sempre coloco da verdade, quem eu fui, onde eu acertei, onde eu errei, mas acertei mais do que errei, por isso estou aqui, que caminho que eu escolhi, baseado em que critérios eu fiz minhas escolhas, porque hoje uma das grandes problemáticas dos jovens é que eles não têm critérios de escolha. Não. Eles vão na onda, é a onda. Você, como é que você quer? Não sei. Eu quero viver a experiência, eu quero ver a experiência. E aí vem o imediatismo que toma conta também. Então, falta um pouco dos pais também, não é culpa, não, mas é papel nosso como pais, de trazer um pouco mais de clareza. A clareza nos dá poder. Quando você realmente tem uma percepção da verdade e compreende com muita clareza, você repensa as questões. Então, você vai muito no automático. Então, trazer na família momentos de falas que trazem reflexões e que promovem em nós um repensar. Porque capacidade de repensar e de se adaptar nós temos. Que maravilha! E no meio de tudo isso, é claro, inspiração. Você sempre se inspira em pessoas que conseguiram e eu acho que é uma das grandes acertadas, sacadas da resiliência. Nós vamos para o primeiro intervalo, um tempinho para os nossos patrocinadores do Mesa dos Notáveis e na volta, você que nos acompanha na Vinha FM, tanto pela rádio como no canal no YouTube, que agora às quartas nós temos aqui pelo YouTube, você pode sim nos acompanhar se inscrevendo no canal. Eu volto
com Lindomar Rocha, nosso psicólogo clínico, mestre em ciências da religião, atende no Instituto Logos, no contato 629-8162-1783, e também aqui comigo, Rubens Berredo. Rubens é administrador, tem MBA em liderança e gestão empresarial, especialista em marketing e é diretor do Instituto Rubens Berredo. Você pode falar com ele pelo 99147-2677 ou também segui-lo nas redes sociais no @rubens.berredo. É rápido intervalo e a gente volta falando sobre resiliência, como você pode desenvolvê-la e por que muitas pessoas ainda estão patinando em tantas áreas da vida. Rápido intervalo, a gente volta. De volta com Mesa dos Notáveis, falando hoje sobre a relação entre a resiliência e a superação. Aquela pergunta engraçada que já faziam, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? E aí eu aplico para o nosso tema, quem chega primeiro, a superação ou a resiliência? A resposta parece um pouco óbvia, mas na prática muitas pessoas continuam patinando. Eu vou perguntar para você, você é um procrastinador de plantão? Você tem o costume de procrastinar as suas atividades? Se sim, esse programa vai te ajudar, como já tem me ajudado até aqui. Para isso eu conto com notáveis. Aqui do meu lado, o Dr. Lindomar Rocha, que é psicólogo clínico, mestre em ciências da religião e atende no Instituto Logos. O contato dele é o 98162-1783 ou você pode segui-lo nas redes sociais pelo @Lindomar Rocha Psicólogo. Também aqui na minha direita, Rubens Berredo, que é administrador, MBA em liderança e gestão empresarial, especialista em marketing e diretor do Instituto Rubens Berredo. Você pode falar com ele pelo contato 99147-2677 ou pelo Instagram, @rubens.berredo. Então, já que eu iniciei dizendo sobre a procrastinação e tantos fatores que vão cooperar com o sucesso, eu já puxo para a mesa aqui. O Rubens teve o privilégio, nós tivemos o privilégio de ouvir a história dele aqui, como ele começou, e eu sei que o Dr. Lindomar tem uma história também. Você vendia melancia? Como é que é essa história aí? Conta pra gente. Então eu vou começar com o anúncio. Olha a melancia, Dona Maria, vem verificar no Combão da Economia, melancia docinha todo dia. Aí as pessoas saíam lá fora e falavam, o que você falou, menino? Isso não entendi a propaganda. Eu falava tão rápido. Então eu saía com a Kombi cheia de melancia, não vendia nada, já vinha nervoso. Tava aprendendo a vender. Já vinha fazendo barulho. Mas aí sim, eu fiquei só um ano, não foi muito legal não. E depois eu fui vendedor de produtos cosméticos, já fiz feira hippie, eu e minha mulher trabalhávamos juntos, e a minha mulher fez faculdade, depois eu fiz faculdade, fiz mestrado. Mas o que eu vejo em relação a tudo isso? E a gente vê também nos profetas, e até mesmo naqueles que nós conhecemos das biografias da vida aí. Eu preciso ter visão. Quem não tem visão, qualquer visão serve. Todos esses grandes homens que nós estudamos, até mesmo na Bíblia, Guilherme, eles tinham uma palavra de promessa, não é isso? Então eu preciso ter uma palavra de promessa para mim, eu quero ser isso, eu tenho o desejo de ser aquilo. Por exemplo, comecei o curso de psicologia, nós estávamos até falando sobre isso. No meio do curso deu vontade de desistir, já tinha 2 anos e meio de curso, na época era 6 anos, né? Cheguei no 2,5 e falei, nossa, ainda falta mais tantos anos. Então é preciso saber o que eu vim fazer aqui. Existem 3 perguntas que sempre os livros tentam responder. De onde eu vim, o que eu estou fazendo, para onde que eu vou. Há necessidade de saber o que eu estou querendo com esse curso. Há necessidade de saber o que eu estou querendo com essa nova proposta na minha vida. O que eu quero atingir diante desse desafio. Eu quero atravessar esse rio. Se eu não tenho isso e se eu não foco os meus olhos naquele objetivo, eu me perco aqui nessas coisas triviais. Eu lembro muito bem, Guilherme, quando eu era pequenininho, eu aprendi muito com isso. Minha mãe falava, meu filho, vai lá no açougue e compra 1 quilo de fígado, 2 quilos disso e mais 1 quilo daquilo outro. Quando eu estava no meio do caminho, eu voltava para perguntar, mas por quê? Porque a minha cabeça estava cheia de informações e tinha coisas mais interessantes do que comprar aquilo, né? Um dia eu cheguei no açougue e falei assim, moço, o que é lagarto, hein? Por que a minha mãe quer comprar esse trem? Achei que era um lagarto. Então, assim, quem não tem objetivo são as crianças, né? Muito pequenininha. Mas nós temos que trabalhar isso.
E uma das questões da procrastinação, ela está estritamente associada a isso, né? Eu fico adiando porque na minha mente eu não concebi ainda com clareza o que eu quero. Então, se você não tem clareza daquilo que você quer, com certeza a procrastinação vai acontecer. Por quê? Aquele que planta tem que ser o primeiro que goze dos frutos. Agora, eu plantei e fico querendo que o trem nasce agora, eu já vou colher. Existe um tempo, existe uma latência daquele fruto para que aquela semente abra e aquele fruto nasça. Se eu não tiver paciência naquela perseverança do que eu estou fazendo para colher o fruto, muitas vezes eu não colho e outra pessoa ainda vai colher aquele fruto. Então, a procrastinação é uma coisa que nós devemos evitar. E se eu inicio uma coisa, você tem que ter isso como meta e como algo muito forte na sua vida. Tudo que eu inicio, eu tenho que terminar. Porque senão fica aquela coisa, eu sempre inicio, nunca acabo, e isso gera frustração, sentimento de derrota e uma percepção de si mesmo muito negativa. Perfeito, eu vou até falar do feijãozinho na escola aqui, porque os alunos é uma atividade incrível que desenvolve inclusive a capacidade de esperar. Você pega o feijãozinho, Assim? coloca embaixo do algodão molhado e esse feijão demora a nascer. Mas demorou para mim uma eternidade para esse feijão nascer. Mas olhando para trás eu vejo que levaram 4 dias e o ramo já nasceu. Então uma semente que brotou de maneira muito veloz, mas para uma criança uma eternidade. Eu vejo assim que a procrastinação, e o Lindomar colocou muito bem, a falta da clareza, né, do objetivo, do que você quer, do seu grande propósito de vida, realmente pode contribuir para você procrastinar. Mas tem uma outra palavra que foi o que eu usei na minha história para não parar, para não desistir. 2 coisas sempre me moveram e me fez iniciar e concluir as coisas e não procrastinar. Primeiro, amor. Segundo, compromisso. De modo geral, como é bom começar, dar aquele início e vai que vai, mas às vezes não há um compromisso de iniciar e concluir, porque aquilo para mim não tem nenhum significado. É muito mais a oba-oba, o querer fazer, o estar junto, o participar. Então é importante que você pare um pouco, se conheça melhor, o que é importante para você, o que para você tem um verdadeiro significado e é relevante para a sua vida, qual é o seu sonho, qual é o seu objetivo e trazer para ele um significado e se comprometer com aquilo. Eu digo que abaixo de Deus, a maior força de um homem é o seu compromisso com algo. Se você não tem esse compromisso, você começa e para 1000 vezes, não tem um compromisso para quê? Uma outra coisa também que contribui muito para a procrastinação é você começar a olhar só para você. Você sabe o que você quer, fica quietinho. Porque se por um acaso não der certo, só você sabe. Aí você pode iniciar e não concluir, porque só você sabe disso, ninguém mais sabe. E é preciso que você declare. Quando você declara, compartilha seu objetivo e seu sonho, aumenta em 95% a chance de você concluir aquele grande propósito. Então, nós precisamos realmente ter esses entendimentos para a gente não desistir no meio do caminho. E uma das coisas também, deixa eu pegar que eu esqueço o nome direitinho, Rigonato e Lindomar, que eu aproveitei na minha trajetória, o amor. Olha que interessante, né? No meio de tudo isso, o amor faz o quê? Que papel ele tem? O amor também ele é um compromisso. Quando você faz algo, porque eu falei agora há pouco que amar significa fazer do outro o melhor que ele pode ser. Quando você começa a fazer algo que tem um significado e tem um valor não só para você, mas para alguém, para o outro, e você começa a ver a alegria do outro em desfrutar daquilo que você vai oferecer, isso te dá emoção positiva, faz você continuar. Normalmente, quando você só pensa em você, você está frágil. Quando eu pensava lá em São Paulo que eu ia desistir, e imaginava que aquela desistência ia causar dor na minha família, e eu continuar ia levar alegria, satisfação, alimento na mesa, aquilo me renovava. Então, quando você pensa no outro,
quando você está para servir o outro, isso também te dá força. Às vezes somos muito egoístas, a gente só pensa, e hoje tem essa onda agora, meu primeiro milhão, tem que ganhar meu primeiro milhão, meu primeiro 5 milhões, eu vou ganhar meu milhão, e é aquela agonia, todo mundo querendo ganhar seus primeiros milhão, esquece que existe um processo, existe uma caminhada, e nessa caminhada você vai precisar de parceiros, de ajuda, de humildade, porque eu digo que a dor é inevitável, mas sofrimento é opção. E eu percebo que existe também uma falta de coerência com o que você quer alcançar e o preço necessário para que você alcance. Pagar. Então a pessoa não está disposta a fazer metade do que é necessário para alcançar um objetivo que, no entanto, ela deseja e se ilude com pensamentos de que vai ser fácil. Essas são as primeiras a desistirem? Geralmente a pessoa... Aconteceu muito isso quando foi liberado o preço dos carros populares, todo mundo queria comprar, o cara tinha o primeiro emprego de R$ 1.200, corria lá e comprava um carro, porque tinha certeza que R$500 por mês qualquer um dá conta de pagar. Só que ele esqueceu que tinha IPVA, tinha gasolina, tinha pneu, quando vinha para trocar os pneus e o IPVA ele não dava conta. Então é necessário saber o preço daquilo, né? E o preço está baseado no valor que é para mim. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que fazem grandes coisas e para as outras pessoas de fora é um grande sacrifício. No entanto, ele está calculando o valor que aquilo tem. Quando uma coisa tem valor para mim, eu não faço procrastinação. Muitas vezes a mente ainda não está muito claro para mim o valor daquilo. Por exemplo, eu não faço procrastinação em coisas que são importantes. Vou dar um exemplo bem claro para você. Por exemplo, eu fiquei algum tempo nesse período da pandemia sem fazer exercício e tal. Eu falei, como é que eu faço para voltar? Eu moro no 13º andar. Eu falei, sabe uma coisa? Não uso elevador mais. E está valendo? É lógico. Já vou voltar de novo, fazer meus exercícios que eu estava fazendo, porque na pandemia eu fiquei meio isolado. Mas então, há uma necessidade. Começa pelas coisas fáceis, depois vai para as mais complicadas. Uma das questões para nós sairmos da procrastinação é nós começarmos a fazer coisas simples. Eu queria até te perguntar, qual andar você mora? Quantos lances de escada você anda subindo? 243 lances de escada, no 13º andar. E antes eu subia e o... Tá morrendo, né? Agora eu já subo correndo. Se tivesse mais, você subiria mais. Eu acho que eu subiria para o 18º. Mas assim, gente, você que está nos ouvindo, comece pelas coisas simples. O próprio Leonardo da Vinci disse que o sofisticado está na simplicidade. Comece pelo simples, depois vai para o complexo. E quando nós estamos na procrastinação, nós imaginamos tudo difícil. Já imaginou? Não, porque eu não dou conta de ler um livro. Tá, lê a primeira página. Vou contar uma história para você de um paciente, posso? Pode, por favor. O paciente queria ir para a academia, não conseguia fazer matrícula, perdia 6 meses de matrícula. Sabe o que ele fez? Não, mas parece com o pessoal que eu conheço. Aí o que ele fez? Todo dia, que era o dia que ele tinha na cabeça dele que ele tinha para academia, ele punha o tênis, meião, calção, roupa e ficava na frente da televisão. 1 hora. Depois dessa 1 hora, porque era 1 hora, aí ele tirava e voltava para as atividades dele normais. Está fazendo academia. Gente, faça alguma coisa. O que você não pode é ficar... A inanição é que é o problema, né? Falta de ação. Não, vamos repetir essa história aqui. Peraí, gente. Ele ficava em casa com a roupa da academia. Com a roupa da academia no corpo. Como se estivesse. Como se estivesse. Ele terminava até mais cansado. Mas olha aqui. Na hora de tirar essa roupa. Rubens e Guilherme, a Bíblia diz assim, tudo que pedis com fé, crendo que será feito. Então você tem que viajar para o futuro e voltar no presente. Claro. Então assim, você está passando por dificuldade, imagine como que seria se você não estivesse passando por dificuldade e vai fazer o que você tem que fazer. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem a frustração, a sua mente junta tudo, pensamento, sentimento e emoção, que te impede de dar o lance primeiro, de dar o primeiro chute na bola, ou de dar o primeiro passo para os 10 quilômetros. Dá o primeiro, se você não der conta de ir nos 10, volta no terceiro, mas faça. Isso vai fazer o quê? Isso vai quebrar toda a concepção negativa que está dentro da sua cabeça em relação às frustrações que você já teve em outras épocas. É por isso que pessoas que são vencedoras não é porque elas são as melhores. É porque elas perseveram e elas buscam recurso. Qualquer pessoa que não tiver recurso, ela desanima. Então você busca um recurso. Mesmo que seja um recurso pequeno, por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui, particular.
tava no 5º andar e cansado, caramba, ainda tem mais esse tanto pra frente. Aí eu começava a contar o contrário. Rubens, assim, ó, em vez de eu contar pra frente, eu contava pra trás. Quando eu tava no 8º, eu falava assim, só falta 3, né? Aí eu contava 8, 7, 6, já cheguei. Agora é o seguinte, teve um dia que eu fui parar no 15º andar. Porque eu fui empolgando tanto com esses negócios na cabeça. Você tá brincando. Porque, você passou do seu andar. Passei, porque na verdade, o nosso ego, ele quer nos privar de todo o sofrimento, porque o ser humano tem essa questão de fugir do sofrimento e correr pro prazer. Então, eu peguei e falei, não, mas tá fácil, olha aqui. Eu comecei a contar o contrário. Quando eu fui ver, eu tava no 15º. Mas por quê? Porque a mente, aliás, o maior adversário que eu tenho é a minha própria mente. O homem é o que ele pensa. E se eu penso que eu vou conseguir ou ultrapassar aquilo, eu vou conseguir. Então não deixe que o pensamento, juntamente com talvez experiências até que não foram muito boas, impeça você de ter energia para concluir aquilo que você começou. Essa fala foi boa demais, que me deixou até mais tranquilo. Deixa eu mandar um abraço pro Otávio, meu personal. Eu não tenho ido, mas é porque eu já tomei o primeiro passo. Aproveitando. Por favor. Mas é interessante essa questão ainda da procrastinação, porque no dia a dia a gente tem o hábito de nos revestir muito mais das culpas e das desculpas. Então, como começa a se livrar dessas culpas e das desculpas, você consegue achar alternativas, né? E é muito importante, porque quando eu cheguei também em São Paulo, eu tinha uma imagem muito, muito bacana. Eu precisava falar algum idioma, parece que se eu falasse aquilo, me projetava mais no mercado. Olha. E eu não tinha dinheiro para estudar inglês, queria fazer inglês. Logo quando eu comecei a trabalhar no mercado municipal de Santo Amaro, eu atendia na banca de legumes, frutas e tal, e comecei a atender num bairro muito nobre, Zona Sul de São Paulo, onde eu tinha ali Chácara Flora, só gringo, e ali eu trabalhava naquele mercado, atendia esse público. E logo nesse atendimento, relacionamento, eu comecei e aprendi no dia a dia, não domínio, mas no dia a dia atender as clientes, falar em japonês. Era algo assim extraordinário. Você dava bom dia em japonês? Bom dia, tudo, ohayou, tudo, konnichiwa, que é boa tarde. Então ele falava tudo, atendia tomate, melão, melancia, abóbora, pepino, dava o troco, pegava o dinheiro, levava para o carro, tudo em japonês. O dia a dia, né, falava. E aquilo eu comecei, gente, peraí, então, eu falo japonês, então eu posso falar outra coisa. Então eu comecei a me descobrir. Quebrou as limitações. Aquela crença limitante, né? Eu posso. Aí chegou uma cliente minha, uma inglesa, e falou assim, Rubens, engraçado, você fala japonês, que é tão difícil? Fala inglês, que é muito mais comercial, vai te ajudar muito mais a crescer. E, enfim, fui falar inglês. Só que aprendi ali tudo, e depois eu fui para uma empresa multinacional e precisava do inglês. E eu fui fazer inglês no Senac, em São Paulo. Só que era um núcleo particular, de nativos e tal, era muito caro. E aí eu não tinha como pagar. Aí o que eu fiz? Durante 1 ano e meio, 18 meses, que era 1h30 de aula, eu tirei do meu almoço para complementar o valor para pagar esse curso. E fui lá e me formei, professor de inglês e tal. Beleza. Muito bem, segura aí. Então eu comecei a acreditar, então foi um preço que eu paguei. Mas e isso assim, lembrando que é o objetivo de alguém que atendia no mercado. Aquilo foi me dando uma robustez maior, sonhar maior. Um oxigênio. Aquilo vai. E aí tá, enfim, tem várias histórias, mas eu parei em Manaus. Percebem a história? Parei em Manaus, no Polo Industrial do Amazonas, Parque Industrial de Manaus, nas multinacionais. E ali numa empresa surgiu uma vaga para ser o homem de qualidade, o profissional de qualidade daquela empresa, uma fábrica, uma indústria, né? Chamada Xerox, todo mundo conhece Xerox, lá que eu venho, né? E aí falou, olha, vai ter uma vaga para um especialista em qualidade. Requisito básico, dominar inglês. E tinham 80 pessoas participando desse processo todo, pessoal de São Paulo, Rio, Salvador, o país inteiro. Enfim, processo bem longo, com entrevistas, com processos, avaliações e tal, testes. Desses 80 ficaram em 20 em 4, eu fiquei nos 4. Olha. Conclusão, fui o escolhido. Quando eu recebi a ligação, Berredo, você é o escolhido, a emoção tomou conta de mim. Eu perguntei, mas como assim eu fui o escolhido? Ele falou assim, o seu inglês escrito, falado,
interpretado, arrebentou em todos os outros candidatos. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar, claro, de emoção. Porque o que veio na minha cabeça? 1 ano e meio sem almoçar para investir na minha capacitação. Então, nós precisamos enxergar lá na frente. Senão, se você olhar muito pequenininho, a miopia, ela gera desistência em nós, nos deixa muito mais frágil. Eu tinha aquele sonho. E depois de lá para cá, toda a minha carreira, que chegou a ser internacional, o que me alavancou foi o inglês. Mas você sabe de uma coisa? Então, assim, só para eu concluir rapidinho aqui, Lindomar, isso não quer dizer que no meio do caminho não tive vontade de parar, de desistir, correr naquela São João, São Paulo, subindo na hora do almoço para estudar, no meio dos carros, aqueles faróis, carro buzinando e eu correndo. Mas durante 1 ano e meio, 1h30 por dia, de segunda a sexta, eu estava lá. E isso me fez ser um homem renovado. Isso me dá uma força. Quando eu estou diante de uma adversidade hoje, eu olho e falo, não, Berredo, você é capaz. Você consegue. É mais uma crise que você vai vencer, é mais um desafio que você vai superar. E mais importante, quero deixar para você aqui, eu sempre esqueço aqui o nome, né? Rigonato Lindomar. Eu acho que essa é uma grande lição para nós. O que eu entendo de a relação entre superação e resiliência? É que a superação, ela é uma resiliência que te transforma. Você tem que sair melhor. Quando você atravessa a crise, mas sai lá do outro lado, machucado, rancoroso, rebelde, revoltado, você não superou, querido. Porque não é para superar só ganhar 1 milhão ou 10 bilhões, mas é superar a si mesmo. É você sair mais fortalecido, é você sair maior, é você sair uma pessoa mais lapidada, com mais amor no coração, com mais humanismo no seu coração. E eu digo isso porque uma das coisas que eu falo nas minhas pregações, nas minhas palestras, nos meus cursos, que eu grito para o mundo ouvir, eu sou um homem livre, porque meu coração não tem nenhum rancor, nenhuma mágoa. Apesar de ter passado por embates sofridos, eu nunca permiti que alcançasse o meu coração. Isso me faz uma pessoa muito diferente, porque no meu coração só há amor. Seja que eu faça chorando, às vezes sem poder, mas a mola propulsora que me aciona é o amor. E isso eu quero deixar para o ouvinte. Pense nisto. Reflita, porque você faz com outras motivações. Essa outra motivação ela pode te cansar e fazer você dispersar e desviar do caminho e procrastinar o teu processo. Uma outra coisa que foi muito importante na minha trajetória é que eu sempre celebrei as pequenas conquistas. Cada dia era um glória a Deus. Quem não é fiel era no pouco, aleluia. Por menores que sejam, não é mesmo? Quem não é fiel no pouco, no Não é? muito... Uma questão interessante que o Rubens estava colocando, eu queria colocar para o ouvinte, é o seguinte: se você não está conseguindo o que você quer, é porque você ainda não pegou os recursos necessários para isso. Então, eu preciso criar recursos. Recursos muitas vezes não estão fora, estão dentro da minha mente. A Bíblia diz, se 2 concordarem a respeito de alguma coisa, tudo será feito. É você concordar com você. Tem que haver integridade. Integridade é quando eu falo uma coisa e dentro de mim ressoa isso, amém. E ainda que é importante, um outro recurso que é muito importante, ouvinte, é a humildade. Diante de uma dificuldade que você não sabe, confessa para o outro, eu não sei, cara. Não estou dando conta, me ajuda. Eu não estou dando conta. Crie parceiros. É verdade. Ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, a sua humildade de declarar sua fragilidade, sua fraqueza para o outro consegue, caramba, vou te ajudar. Então, você fica querendo dar uma de super-homem e quebra a cara, mas não pede ajuda. Isso é estupidez. Então, um dos grandes recursos é, seja humilde, abra mão disto e busque ajuda. E sempre vai ter ao seu redor pessoas dispostas a te ajudar. Que maravilha! Eu, então, vou caminhando para o final, fazendo uma pergunta clássica aqui do Mesa dos Notáveis. Nós sabemos que um tema como esse não pode jamais ser esgotado, mas nós não falamos aqui sobre o esgotamento, que é a pessoa que ela não só não tem resiliência, como ela esgotou todas as forças para permanecer tentando. E como
nós falamos de tantas formas diferentes aqui, que o permanecer é necessário para que você possa colher o fruto. Então a pergunta é a seguinte: o que fazer quando o esgotamento chega? E é claro, se existe algo que eu não perguntei, mas que os nossos notáveis queriam ter respondido, então eu já passo aqui para o nosso querido Dr. Lindomar Rocha, psicólogo clínico, mestre em ciências da religião. Ele atende lá no Instituto Logos. Você pode encontrá-lo nas redes sociais como @Lindomar Rocha Psicólogo, ou também pelo telefone 981-62-1783. Dr. Lindomar, como fazer quando o esgotamento chega? E existe algo a mais que você pretendia falar no programa que nós não ressaltamos aqui? Olha, existem só duas forças no universo: o amor e o medo. Todas as vezes que você atua pelo amor, você vai ter resultado de superação, vitória, conquista, empoderamento, tá? Mas todas as vezes que você vai para a força negativa, que é a força do medo, é frustração, fracasso e etc. A gente vê no consultório muitas pessoas que vão tendo procrastinação em relação ao trabalho, procrastinação em relação à questão profissional da sua vida, e o resultado disso é que lá na frente elas chegam extremamente frustradas e cansadas. E por que elas chegam cansadas? Porque elas não veem motivação nenhuma, porque elas não conseguiram atingir, não lutaram, não tiveram um sonho, e elas não têm como ir. E por incrível que pareça, nós temos uma tendência, nossa mente tem uma tendência de focar no negativo. Nós temos uma glândula chamada glândula timo, que ela até os 10 anos ela é aberta, tá? Isso, você estuda isso muito em algumas técnicas mais aprofundadas. E essa glândula, ela guarda informações negativas, também positivas. Mas quando chega aos 10 anos para frente, ela vai fechando. E ela vai fechando e ela fica guardando só ideias traumáticas. E aí a pessoa começa a ter uma percepção da vida negativa. Já percebeu que muitas pessoas vão ficando velhas, elas são rabugentas? É porque, de certa forma, essa glândula que tinha que estar aberta para a vida, né, ela foi fechando. Quer dizer, o desafio ele pode abrir você, expandir para aprender outros idiomas, aprender outras profissões, né? Ou fazer você fechar dentro do seu casulo. Essa pandemia, por exemplo, ela fez pessoas abrirem para o mercado. Por exemplo, amanhã eu estou indo para Brasília, vou passar o dia inteiro lá. Ontem eu estava em Goianésia, eu não fazia isso antes. Então, eu estou dando consultoria, minha esposa também. Então, duas coisas. Ou você se abre para enfrentar, e aí você usa o amor, que é a força poderosa de Deus, ou você fica com medo. Encolhe, fala, agora acabou mesmo, vou correr para o meio do mato, fazer uma casinha e ficar debaixo de uma toca, porque o trem vai acabar. Então, você que tem que escolher. Agora, compete a você começar a resolver as pequenas coisas. E uma das que você pode resolver está dentro de você é dominar essa mente. Tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, isso ocupe a vossa mente. Paulo está pedindo para os irmãos lá em Filipenses, para eles fazerem isso. Aliás, a carta de Filipenses é a carta da alegria. O cara está preso, mas está falando de alegria? Que coisa é essa? Quer dizer, no momento de crise, eu preciso ter motivação, eu preciso ter alegria, eu preciso ter empolgação, vai dar certo. Olha, Guilherme, faz isso mesmo. Ó, Rubens, faz isso mesmo, que o trem vai arrebentar. Não, mas ninguém está fazendo, pois é o céu primeiro que vai fazer. Então, assim, agora, se eu estou desanimado, aí a tendência com o externo, que é negativo, é a pessoa se fechar e sucumbir. Legal, muito bom, Lindomar. Eu quero trazer uma reflexão e contando aqui uma história. Tinha um grande mestre, ele lançou um desafio para o mundo inteiro e disse: aquele que chegar até mim, eu direi os 3 segredos do sucesso. E ninguém conseguiu chegar a esse mestre. Mas depois de um certo tempo, um jovem senhor chegou ao mestre e disse: eis-me aqui diante de vós. E conforme foi divulgado, quem chegasse até vós, você diria os 3 segredos do sucesso. E estou aqui para saber que segredos são esses. Disse o mestre então para ele: ok, meu querido, sente-se e ouça os 3 segredos. Primeiro segredo, disse o mestre: preste atenção. Segundo segredo, disse o mestre: preste atenção. Terceiro e último segredo. Aí eu aprendi disso, não pode ser. Diz o mestre: preste atenção. O que eu quero deixar de mensagem com essa história é que a gente fique mais atento.
Quem está atento consegue perceber o que está ao seu redor, conseguir entender o contexto, tirar uma leitura e desse entendimento e compreensão do contexto, extrair de você estratégias que vão te levar onde você quer chegar. Sim. Tem muita gente que ainda não caiu a ficha. Sim. E eu fico aqui observando, e posso trazer exemplo agora, recente. Quantas boates foram fechadas porque estava fazendo baile proibido, o pessoal sem máscara. Cara, tem um vírus. O cara não prestou atenção, não percebeu. Então, enquanto você não perceber, isso é falta de atenção, falta de amor, falta de cuidado. E eu digo algo muito importante também, eu quero terminar aqui já com esse versículo, Provérbios 4, 23. Né? Que diz assim, ó, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando você tem esse cuidado de se guardar, de se proteger e de se amar, você consegue fazer melhores escolhas. Que quando você fala que chegou ao esgotamento total, é porque durante a trajetória você foi deixando as coisas acumularem. Faltou coragem, faltou disposição, faltou ousadia para dar continuidade. Então, eu gosto muito de trabalhar, Guilherme e Lindomar, na preventiva. Evite chegar ao esgotamento total. E para isso é importante o quê? A bendita atenção. Preste atenção, marido, esposa, seu casamento. Ele pode não estar bem, fica atento, cara, para, senta, conversa, retoma, restaura. Não é para fazer de conta que não está vendo. Essa falta de atenção te leva a andar até o final, cair no precipício, e aí o preço é muito maior. Então, a atenção, quem tem a atenção focada e consegue perceber, consegue fazer melhores escolhas na vida. Isso é a diferença dos meninos e dos homens, né? Isso é que diferencia os meninos dos homens. Porque os meninos, qualquer coisa chama atenção. Os homens têm um objetivo. Eu quero chegar ali. E uma coisa, esse é um estudo que eu faço, né, junto aos meus clientes, e já pesquisei também, é que o que te impede de ficar atento? A maldita arrogância. Às vezes a gente se acha, não, mas... Aí não olha para o lado, não olha para o outro, não pede ajuda aqui. Não, eu estou certo. E vai, quando ele percebe, bateu com a cara no muro. Então, abra o coração, querido, abra a mente. Preste atenção. Fique atento. Eu digo que o mundo te dá sinais. As pessoas te dão sinais. Papais, mamães, seus filhos te dão sinais. Fique atento. Ou esposa, teu marido te dá sinal que o negócio não está indo bem. E vice-versa. Fica atento, cara. E se você tiver dúvida, pergunta, né? Se você ficar atento, você vai ler os sinais. Agora o cara, ele vai, ele não está atento, não presta atenção. E aí, quando ele percebe, é quando realmente o trem já petecou. Já foi de todos os lados. Então, eu vou finalizar o mesmo Otávio dizendo, fique atento. Preste atenção. Mas não faz Preste sentido, atenção. gente. Como Com a gente... certeza. Eu encontro algumas pessoas... Eu fui professor universitário de graduação, de pós-graduação, e chegava ali no primeiro semestre, pessoas com 40 anos, 50 anos, na graduação. Eu falei, meu Deus, por que isso agora? Mas não importa, o importante é que veio, né? Estou aqui para te ajudar. Mas aí a gente podia fazer uma reflexão. Talvez não prestou atenção lá atrás. A chance é grande. Porque os sinais foram dados, com certeza. Mas não prestou atenção. Por isso chegou ao fundo do poço. Eu digo que a maior capacidade nossa de vencer é a gente evitar chegar ao fundo do poço. Sabe por quê? Tem fundo de poço que, às vezes, você chega lá, tem uma mola. Você bate, a mola te joga para cima. Mas a maioria tem cola mil, bateu lá, acabou. Como eu não sei o que tem lá embaixo, qual é a minha estratégia? Evite lá. Evite cair lá embaixo. Porque, então, trabalhar na preventiva, se acompanhe, se monitore, volte a olhar para você. Hoje, na modernidade, inicia-se com a autogestão. Quem sou eu, cara? Quais são minhas fragilidades? Onde que eu estou errando? Quais são meus talentos e potencializá-los? E não só sair executando tarefas, um mero executor de atividades, mas fazer tarefas que agreguem valor para construir uma história de sucesso. Que maravilha! Com essa riqueza de conselhos,
Eu finalizo aqui também agradecendo o Rubens Berredo, que é administrador, tem MBA em Liderança e Gestão Empresarial, especialista em marketing e é diretor do Instituto Rubens Berredo. O que vocês andam fazendo lá no Instituto, Rubens? Então, nosso instituto trabalhando muito, transformando tudo do presencial para o digital, então tem um trabalho muito bacana. Eu queria até aproveitar que nós lançamos agora recentemente, a nossa área, assim, nosso carro-chefe é formar líderes, formar gestores, homens e mulheres de negócio. Essa é a nossa pegada do nosso instituto. E já alcançamos mais de 20 mil pessoas. Glória a Deus por isso, né? Em todo o país, inclusive nos Estados Unidos, temos clientes lá fora. E aí a gente lançou agora um curso recente que responde e traz a solução para a maior dor de todos os líderes na humanidade, que é um treinamento, um curso que vai te orientar como formar, como engajar e como conduzir equipes de resultados. Que maravilha, Então, receita completa. É só acessar lá o nosso @ no Instagram, Rubens.Berredo, e na bio, e lá você vai navegar e conhecer melhor nosso produto. Maravilha, muito obrigado, Rubens, muito obrigado, doutor Lindomar também. E nós vamos finalizando esse programa que nos auxiliou tanto. Eu falo particularmente, saio muito enriquecido dessa conversa e quero dizer que tanto Lindomar Rocha como Rubens Berredo, bem-vindos aqui sempre ao Mesa dos Notáveis. Aguardamos porque esse tema vai dar o que falar. Momento de pandemia, muitas pessoas precisam romper com a resiliência e existe ainda muito para ser aprendido. Obrigado, doutor Lindomar, uma boa tarde. Obrigado, um grande abraço, poder participar, foi um prazer. Muito obrigado também, Rubens, uma boa tarde. Obrigado. Muito obrigado a você que nos acompanha no Mesa dos Notáveis e esse programa volta em uma nova edição amanhã pelo aplicativo ou no Dial 91.9 na Vinha FM. Um forte abraço e até lá.